Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém? Glória a Deus. Já recebemos essa ministração maravilhosa e eu creio que nossos corações, e declaro isso esta noite, é uma terra boa para a palavra do Senhor. Amém? Aqui nós vemos o profeta Jonas, conhecido como profeta fujão, e algo que eu gostaria de dar ênfase nessa noite é a rota, o itinerário da nossa vida. Qual o itinerário da nossa vida? Tem sido um itinerário, uma rota de fuga ou uma rota de Deus? E o primeiro versículo que nós lemos aqui, iniciando na vida de Jonas, ele é um profeta que também já está registrado lá no livro de Reis, livro de 2 Reis, que ele fazia parte até da escola dos profetas. Jonas cresceu, seu pai era profeta, e Jonas cresceu no ambiente de profetas. E algo interessante sobre a Síria, inimigos do povo de Deus, povo que estava sempre guerreando, e no tempo de Jonas, quando ele estava com a sua família, Jonas viu a Síria invadir a Israel 14 vezes e destruir o povo de Deus. Por 14 vezes houve invasão. E este foi o ambiente que Jonas esteve vivendo. Este foi o ambiente onde ele cresceu. E Nínive, nesta ocasião, quando ele era mais criança, estava lá com a sua família, Nínive não era a capital ainda da Síria. Já no contexto do livro de Jonas, Nínive havia se tornado a capital da Síria. E para esta Nínive, Deus dá esta ordem, para Jonas, Deus dá essa ordem, que alcance a cidade de Nínive. Por que será que Jonas fugiu? Não é? Já dizendo o contexto que ele cresceu, o contexto que ele fez, o que o fez fugir? Com certeza, Nínive era o nome do trauma de Jonas. Com certeza ele viu as coisas, porque quando havia invasão dos assírios, eles faziam 3 coisas. A primeira delas era matar o rei e a sua família, para que na cidade não houvesse governo, para que o governo estivesse, para que a cidade estivesse desgovernada, sem direção, sem leis. Outra coisa que os assírios faziam, quando eles invadiam, eles matavam também os profetas e a sua família. Para quê? Extinguir a palavra de Deus, tirar a palavra de Deus daquele contexto, daquela cidade. E tudo isso Jonas estava vindo. Então, eles destruíam o templo, para que o povo não tivesse mais onde adorar. Agora, imagine o nosso culto hoje, começando direto na palavra, sem essa maravilha que nós tivemos aqui, sem este ambiente, este período de nós nos derramarmos, adorarmos o Senhor, declararmos que Ele era rei. Então, numa invasão, quando os assírios entravam, eles invadiam e eles faziam essas 3 coisas. Quebravam, destruíam o templo para que não houvesse adoração. Matavam o rei e o seu profeta para que todos ficassem sem governo e sem a palavra de Deus. Matavam o rei e a sua família para que não houvesse governo. Governo, palavra de Deus e também o templo do Senhor, a adoração. Este foi o contexto que Jonas viveu. E aí Jonas está como profeta agora. Quando ele ouve a voz de Deus, vai para Nínive. Imagine o sentimento do Jonas. Imagine o sentimento de algum país que o Brasil tem alguma hostilidade. Não por causa do futebol, não vamos entrar nesse assunto hoje, não é? A ira que Jonas tinha daquele povo, meus queridos. Então Jonas tinha um trauma. Esse trauma o fez fugir.
daquilo que Deus queria. E ele começou a sua rota de fuga. Ele começou a estar seguindo o caminho que ele entendia que poderia fugir de Deus. Jamais fugimos da presença do Senhor, amém? E quantos de nós estamos numa rota ou num itinerário para não fazer o cumprimento da missão que Deus nos deu? Este é um desafio para a nossa vida. O cumprimento da missão, cumprir a missão de Deus. Muitas vezes nós não cumprimos aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, porque estamos impedidos por traumas, por coisas que vivemos no passado e simplesmente, não vou botar a mão nisso não vou colocar. Eu sei que os irmãos aqui jamais passaram por algum trauma na vida, não é? De jeito nenhum. Mas o que acontece quando nós temos algum trauma? Aquilo vem à tona e te impede. Eu lembro quando nós éramos crianças e morávamos em Cubatão, nós tivemos o que chamavam lá tromba d'água, né? E nós vimos, né, eu e meus irmãos, a água subindo e os bombeiros vieram nos retirar e tinha que nos tirar, minha avó, tirar os adultos com macas e passando por cima dos muros. E é interessante que durante muitos anos, era só ouvir uma tempestade, nós já achávamos que ia ter uma inundação. Nós lembramos quando nós voltamos, algumas pessoas naquele ano que perderam todas as suas coisas, nós fomos uma dessas famílias, porque nós só vimos assim, o fogão boiando, a geladeira boiando, e saímos em fuga, por causa do desespero. E aí fica aquela marca. Toda vez, minha mãe principalmente, não é? Onde tem muita chuva, até hoje ela fala, lá vem. Falei, mãe, não vai ser como naqueles anos. E verdadeiramente não houve outra ali naquela cidade, desde aquele ano, quando nós éramos crianças. Mas fica o quê? A marca, o trauma. Então, se tiver muita chuva, você já olha, não, vai inundar ali não vamos colocar o pé. E isso acontece quando nós temos uma missão que Deus nos deu para cumprir. E este trauma, esta marca se sobressai acima daquilo que Deus está te pedindo para fazer. Então, o quanto nós temos, queridos, feito para Deus, o quanto nós temos feito, como você mede o teu trabalho ao Senhor? Aí, porque mesmo com trauma, nós conhecemos a história de Jonas, ele chegou lá, nós vamos discorrer aqui um pouquinho na mensagem, os passos que ele fez para obedecer a Deus da maneira dele. Mas Deus falou ao meu coração, Tânia, como tem sido, como você classifica aquilo que você tem feito para Deus? Essa palavra, queridos, é uma palavra de desafio. É uma palavra que Deus falou muito forte ao meu coração e há muita responsabilidade em transmitir isso para os irmãos. Porque os irmãos não têm noção de quanto nos pesa no coração a responsabilidade de trazer do púlpito uma palavra que te motive, que te encoraje, que te levante, mas também que faça você frutífero para Deus, amém? E aqui Deus fala no meu coração, como tem sido o que você tem feito para Deus? Como você classifica? Excelente, está na média, muito bom, razoável, não tenho feito pouco, está regular, nada, não tenho feito nada. Que esta noite, o que te impede, venha cair por terra no nome de Jesus. Que hoje haja realmente um lugar de você encontrar a rota de Deus para a sua vida, amém? A rota de Deus. Então, este trauma Jonas carregava. E como nós fazemos para caminhar, ainda que tenhamos traumas como aconteceu com esse profeta? Primeira coisa que nós vemos, a situação que eu falei na invasão da Síria, seria o motivo humano de Jonas dizer, não vou te obedecer, Senhor. Motivos humanos, muitas vezes, nos seguram e nos impedem de fazer aquilo que Deus está pedindo. Jonas tinha tudo quando ele viveu no passado e as marcas na sua vida. Motivos humanos não podem deixar mudar a rota daquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Razões que você tenha, motivos, experiências amargas, você deve entregar ao Senhor, vencer e não deixar que impeça que você siga o itinerário, a rota dele, ao invés da rota de fuga. Estamos juntos? Estamos juntos?
Fala para quem está do teu lado, não seja fugitivo, hein? Entra na rota de Jesus. Deus tem maneiras estranhas de trabalhar. E para Deus começar a clarear a mente de Jonas e trazer cura no seu coração, Jonas embarca naquele navio e Deus manda uma tempestade. Não espere que a tempestade venha para você entrar na rota de Deus. Não tem como não parar aqui e fazer esse lembrete para a nossa memória, muito clara. Não espere. Deus manda uma tempestade. E nessa tempestade começa um confronto na vida de Jonas. Ele começa a ser confrontado. E ele sabe que ele tem uma crise pessoal. A sua crise pessoal chama-se Nínive. A sua crise pessoal chama-se os assírios, povo inimigo de Deus. E ele começa a falar. Interessante que ele identificou quem ele era. Queridos, numa crise e num momento de tempestade, nós precisamos aprender a declarar quem nós somos. Na tempestade, nós admitimos e confessamos todos os pecados que a gente... Você já passou algum aperto algum dia? Primeira coisa que vem, Senhor, me perdoa. Eu lembro uma ocasião, eu estava viajando num navio, mais ou menos quase 350 tripulantes, e eu nunca vi, eu já havia feito um trabalho missionário também a bordo de um navio, viajando aqui no Brasil. Eu estava indo de Moçambique para a África do Sul, neste navio, e foram 3 dias de tempestades. A tempestade estava tão forte que a experiência que eu tive, vocês vão lembrar de que navio eu lembrei. Quando nós ouvimos o capitão dizendo que todos permanecessem nas suas cabines. E naquela ocasião eu estava saindo do refeitório, tinha que atravessar todo o salão do navio, e você via as portas, e as portas, aquelas de ferro, começaram a se fechar. Quem lembra aquele navio que fechou as portas de ferro num naufrágio? 1912, Titanic. Irmãos, eu saí correndo para a minha cabine, já orando a Deus, abençoe minha família, Senhor, se eu magoei alguém na Peniel, que eu seja perdoada, Senhor, me perdoa, se eu não evangelizei o suficiente até embarcar nesse navio, me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, 3 dias que deitada na cabine, sem contar todos os tripulantes passando muito mal, deitados no salão lá do navio, tendo náuseas e tudo mais. Eu lembro que quando nós estávamos na cama, o navio, você só percebia a ponta do navio indo assim, e atrás, fazendo, pulava na cama, literalmente. Foi muito forte. E o capitão declarou que a tempestade estava muito forte, todos deveriam permanecer nas suas cabines, já sabíamos o corredor onde tinha colete salva-vidas e tudo mais. E, para a glória de Deus, nós chegamos seguros, né? Estou aqui hoje, sem dúvida. Chegamos seguros lá no porto, na África do Sul, na cidade do Cabo, e quando nós chegamos lá, é que nós ficamos sabendo que o capitão teve uma destreza muito grande, porque uma das turbinas do navio, e dos geradores, um dos geradores do navio havia queimado, e a gente via quando piscava às vezes as luzes, e ele conseguiu, mesmo sem um dos geradores, aportar seguramente com 350 passageiros. Irmãos, glória a Deus, foi uma das pequenas experiências que a gente tem de ver o poder de Deus segurando a tua mão. Imagina a tempestade de Jonas, que eles começaram a jogar sem tecnologia, sem nada, sem poder se comunicar com algum outro barco, com algum outro navio. E o que acontecia? Eles começaram a jogar as cargas fora do navio. E aí a carga Jonas também teve que ser lançada. Não permita que Deus dê tempestades, que você seja lançado como carga fora de um navio, para entender a missão que Ele tem para você cumprir. Glória a Deus por todos os améns. Os internautas falaram amém. Não dá para ouvir, né? Então, sei que... É assustador, né? Mas se você tiver em alguma tempestade, tem 3 coisas que nós fazemos na tempestade. Uma delas eu já falei, admitimos a quem nós pertencemos, de quem nós somos. Quando aqueles marinheiros chegaram para Jonas e falaram, por que está acontecendo isso? Quem é você?
Da onde você vem? Porque ele já havia dito que estava fugindo. Ele não omitiu a sua fuga quando embarcou no navio. Porque Jonas tinha um coração sincero perante Deus. Ele era um profeta de Deus. Ele tinha o seu coração ligado com o Senhor. Mas o trauma, o medo, o susto, todas as marcas da sua vida o impediram de obedecer 100% à voz de Deus. E ele falou: eu sou filho do Deus Altíssimo. Me lança no mar para que se acalme e vocês vençam essa tempestade. Ele falou quem ele era. Segunda coisa, ele assumiu responsabilidade. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, é importante assumir a sua responsabilidade com Deus. Eu assumo, eu sou fugitiva, eu estou fugindo mesmo. E outra coisa que a gente vê aqui, o temor de Deus na vida de Jonas. Porque ele alcançou aqueles marinheiros que estavam no navio. Ele fala claramente, ele admitiu pertencer a Deus, ele assumiu a responsabilidade e ele foi sincero perante as pessoas e perante Deus. A sua fuga não foi uma omissão. Em fuga, damos poucos frutos. Quando estamos em fuga, nós não frutificamos o suficiente como Deus quer. Por que nós falamos sobre isso? Sabe quantos tripulantes haviam naquele barco, naquele navio? 20 pessoas. E ele pregou e aqueles 20 homens se converteram. No texto do capítulo 2, a gente não vai ler todos os textos, mas Jonas tem apenas 3 capítulos. Eu te desafio a meditar esta semana no livro de Jonas. E ali aqueles homens, depois que lançaram a Jonas, a Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor e ofereceram a Deus sacrifício. Agora olha aqui a intensidade das marcas na vida de Jonas. Ele teve misericórdia de 20 pessoas e não teve misericórdia de uma cidade inteira. É a marca daqueles que realmente só estão olhando aqui, como fala na nossa linguagem popular, no seu quadrado, né? E aí já tem aquela ênfase, né? Cada um no seu quadrado, não invade a minha praia, e você fica ali limitado. Quantos de nós fazemos coisas boas, mas por causa de traumas, somos bloqueados? Traumas em relacionamentos mal resolvidos, traumas em coisas que assistimos, que vivemos na infância, que precisam ser lidadas perante Deus, perante si mesmo e perante o Senhor. Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós oferecemos as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós evangelizamos, nós lideramos, nós só estamos fazendo aquilo que Deus está mandando, contudo nós somos o quê? Seletivos. Eu só vou cuidar da minha célula. A minha responsabilidade é só aqui, não tem nada a ver com outra. Queridos, a nossa graça, a graça de Deus sobre nós, a misericórdia de Deus sobre nós, tem que alcançar milhares. Não pode alcançar só um grupo pequeno. Nós queremos morrer muitas vezes só por um grupo pequeno. Jonas, ele deu a sua vida por 20, mas não estava dando a sua vida por uma cidade inteira para obedecer à voz de Deus. O que tem sido a nossa fuga nesse confronto? Fugir te deixa sem misericórdia. Ou uma misericórdia limitada, como eu falei, só para os 20. Só dá para ter misericórdia, não é? De determinadas pessoas, de outros não dá mais. Não dá mais. Eu sempre enfatizo aqui, o que nós temos vem de Deus, amém? A graça que tem sobre nós, a graça que nos alcançou, vem do Pai. A misericórdia que nós temos para alcançar outras vidas, vem de Deus. Tudo que temos é de Deus, veio dele para nós, então nós temos graça para dar, não só para 20, não só para um grupo específico, não só, eu vou evangelizar só no meu trabalho, ou só na minha rua, eu só vou ficar aqui. Não, meus queridos, nós precisamos ter uma visão mais abrangente, deixar as coisas que estão impedindo a nossa vida de ir mais longe, e qualquer coisa que te amarra nessa noite,
Eu declaro em nome de Jesus, Deus vai te soltar neste lugar. Deus vai te curar esta noite. Como é que está o seu coração perante Deus? Como é que está o seu coração? Que impacto você teve quando entrou aqui e olhou as bandeirinhas tradicionalmente no segundo domingo de cada mês? Está aqui e você olhou, ai, culto de missões. Ai, se eu soubesse, ia com o pastor Joel lá na aviação. O pastor já está pregando lá hoje. Eu ia lá. Misericórdia. Como é que está o teu coração? Porque tudo parte do nosso coração. Tudo parte da motivação do nosso coração. Este homem, profeta de Deus, ele fazia coisas boas. Profeta de Deus, teve misericórdia de 20. Profeta de Deus, reconheceu a soberania de Deus. Profeta de Deus, declarou que era do Senhor. Ele deu a vida para morrer, ser lançado no mar por 20 pessoas. Mas ele não obedeceu a Deus integralmente. E é isso que Deus quer de nós. Integralidade, é isso que o Senhor quer de nós. Aleluia, amém, aleluia. No confronto não há misericórdia. Perdão, na fuga não há misericórdia. Ou a misericórdia que temos para com outros, ela fica limitada. E na sequência desse confronto, nós vemos uma outra situação. Quando Jonas é lançado no mar, e vai caindo cada vez mais fundo, mais fundo e mais fundo, até cair no ventre do peixe, que Deus, lá no capítulo 2, no final do capítulo 1 e no capítulo 2, está dizendo que Deus o permitiu que ele caísse no ventre do peixe. E depois Deus fez com que o peixe o vomitasse da sua boca. Deus estava no controle. É um livro de graça, misericórdia e 100% de soberania de Deus. E aí passa a ter outro confronto na vida de Jonas. Quando ele está no ventre do peixe, ele começa a orar. Quando ele está lá no fundo, ele começa a orar. Ele começa a clamar a Deus. E muitas vezes nós não fazemos missões e fugimos porque nos falta um momento de clamor. Às vezes estamos dentro de situação de confronto, e o clamor também foge da nossa vida. A oração de dentro do peixe é a resposta a Deus do confronto que ele estava vivendo. Ele responde a Deus e ele começa a falar. O livro todo, ele não fala de voto, mas nessa oração, Jonas fala: Senhor, eu vou cumprir o meu voto. Não estou dizendo na hora do aperto, né? A gente faz voto. Só que aqui interessante desse livro é que Jonas não faz um voto. Ele lembra um voto. Ele fala: Senhor, o que eu votei, oferecerei sacrifício. E o que eu votei ao Senhor, eu pagarei. Aí está o segundo confronto de Jonas dentro do peixe. Dentro lá, naquela sujeira, eu imagino, né, aquelas tripas, aquelas coisas do peixe. Talvez um dos ossinhos lá estivesse espetando a vida dele, misericórdia. E aí ele lembra de um voto. O que acontecia? Os profetas, eles faziam votos a Deus. Quando um profeta era ordenado, dedicado, na dedicação do profeta, havia um voto. Lá no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, nós vemos isso. Havia um voto que os profetas faziam. Foi esse voto que Jonas lembrou. E sabe o que contém nesse voto? Apenas duas coisas muito simples. Eu direi tudo o que o Senhor me mandar, e eu irei a qualquer lugar que o Senhor me mandar. Este era o voto que ele lembrou lá dentro da baleia. Você alguma vez disse: Senhor, eis-me aqui. É esse voto que o Senhor está trazendo à tua memória hoje. É esse voto. Senhor, eis-me aqui. Faz em mim o teu querer. Nós fazemos isso constantemente na adoração. Esse voto na adoração. Tudo que eu tenho, Senhor, é o Senhor. É esse voto que o Senhor está dizendo aqui. Lembra o dia do eis-me aqui? Talvez para alguns vai lembrar de muitos anos atrás. Ele era profeta e ele fez um voto. E esse voto dizia isso: eu falarei tudo que o Senhor me mandar. E eu irei para onde tu me mandares. Eu lembro quando eu fui a Moçambique, eu não queria ir a Moçambique. Alguns conhecem a minha história. O país do meu coração, eu só estive lá uma vez,
continua sendo um país do meu coração, é Guiné-Bissau. Eu estive em Guiné-Bissau, numa das viagens missionárias, e vendo um trabalho com crianças, ilhas e povos sem a palavra de Deus, que tem até hoje muitas ilhas que estão sem a palavra de Deus, sem a tradução da Bíblia. E eu me lembro que quando teve a oportunidade, eu falei, Senhor, eu não quero ir para Moçambique, eu vou tropeçar em tanto missionário, Moçambique está em alta, todos os missionários indo para lá, não é lá que eu quero ir, Senhor. E o Senhor abriu as portas, e no ano que eu saí para Moçambique, em julho de 98, estava tendo uma guerra em Guiné-Bissau, e todos os missionários estavam saindo em fuga, porque não podiam mais permanecer no país por causa da guerra civil. E eu estava assistindo essa reportagem, já com tudo organizado para ir a Moçambique, e no Jornal Nacional eu estava vendo, quando o Espírito Santo falou ao meu coração, está entendendo que não é para Guiné-Bissau que você vai agora? E eu lembrei, Senhor, um dia eu falei, eis-me aqui, onde o Senhor mandar, eu vou. É esse eis-me aqui, meus queridos, que talvez até num trabalho muito simples aqui dentro da igreja, você disse, eu estou pronto, e depois deixou de lado, e depois deixou incompleto. Deus está restaurando a sua vida hoje, conclui a tua missão, cumpre a missão que Deus pôs na tua mão, em nome de Jesus. Não precise dizer, eis-me aqui, não tem baleia aqui, não tem sujeira, está todo mundo perfumado, cheirosinho, bonito. Lembra do eis-me aqui, nessa situação que Deus tem colocado a tua vida, de privilégio, de estar aqui, cumprimento da missão por completo. É outro ponto que a gente vê. A missão você lembra. Lembra o que Deus te pediu. Agora, por que deixou pela metade? Por que não completou a obra? O que te traumatizou? O que te deixou? Hoje é noite de cura. Uma igreja curada cumpre a missão. Eu creio nisso, meus queridos. E que Deus traga cura no nosso coração. Se há pessoas que deixaram por mágoas com outros, por mágoa até consigo mesmo. Essa manhã estávamos ministrando sobre libertação na escola de líderes, e uma das coisas que Satanás coloca na mente do homem é que ele não presta para nada. Porque ele tomou o domínio de tudo no jardim do Éden. Então Satanás se acha o bambambam até hoje. E vai cair por terra em nome de Jesus. Você tem dons, você tem talentos. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E se você não tomou uma posição ou uma decisão com o Senhor Jesus, que morreu pela tua vida, esta é a noite da tua decisão. A tua vida quem manda é você. Decida por Deus. Entre na rota, no itinerário que vai te levar à eternidade com Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Em Jesus a cura. Por isso, queridos, que nós, Igreja do Senhor, temos um potencial e podemos ir muito longe. Ir muito longe na oração, ir muito longe na informação, nos desafios, ir muito longe literalmente, que eu sei que muitos aqui, Deus está trazendo à memória, o teu eis-me aqui, que você vai a qualquer lugar que Deus te mandar. E é com você também que o Senhor está falando nesta noite. Que quando chegar o momento, você não esteja na rota de fuga para ter que ir para dentro do ventre de um peixe para chegar a obedecer. Que sem confronto você diga, Senhor, é só fazer a mala. Já estou pronto. Em nome de Jesus. Igreja curada não foge da missão. Igreja curada não foge da missão. Igreja curada não foge da responsabilidade de anunciar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Igreja curada não foge da responsabilidade do trabalho que vem às suas mãos. Você fala, Senhor, eu vou começar e vou até o fim. Eu me lembro, queridos, uma frase que eu sempre falo para o pessoal, quando eu dou aula no treinamento missionário, quando nós começamos as aulas, é a minha primeira aula com eles. Eu tive um professor, eu sou formada no Instituto Teológico Batista do Litoral Paulista, aqui de Santos, era em Santos, funcionava em Santos. E o diretor na época e professor
de evangelismo. A primeira aula, eu tinha 17 anos, faz tempo. E a primeira aula, o bem-vindo dele aos alunos, né? Tem pessoa que lembra bem, o que eu vou falar agora, quem conheceu vai lembrar bem desse pastor amado, querido, homem de Deus. Plantou muitas igrejas aqui em todo o litoral. E ele, boa noite, senhores. Eu gostaria de falar o seguinte, um bem-vindo a todos os alunos. O bom cavalo não se conhece na largada, se conhece na chegada. Fala isso para um adolescente, vai voar uma cadeira na sua cabeça. Esse pastor, eu venho estudar aqui, ainda me chama de animal. Olha a interpretação, o dom da interpretação estava todinho aqui, né? Imagina. Meus queridos, olha o começo de tantas pessoas, onde eles chegaram. E é uma realidade nas nossas vidas. Às vezes, começamos o cumprimento da missão com um gás todo, não é? Então, já agora em julho, meio do ano, a gente já pensa no Natal. E eu quero que você pense no que você fez esses 6 meses, que tem mais 6 meses de oportunidade para você virar o ano, em nome de Jesus. Para cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Eu já disse uma frase aqui, gostaria de repetir, do Tozer, A.W. Tozer, que na caminhada cristã o importante não é a velocidade com que andamos, nem a distância percorrida, mas a direção que tomamos. Qual é a tua rota hoje, meu irmão? O que precisa ser tratado na sua vida? Para que haja sensibilidade nos nossos corações, por aqueles que estão morrendo diariamente, na faixa de Gaza, aqueles que estão morrendo na Síria. Há uma notícia que eu vi no jornal esses dias, talvez tenha sido publicado já um tempo atrás, mas há uma lei federal brasileira, 2.594, até anotei o nome da lei, que é muito interessante, liberada a visita íntima de menores nas FEBEMs. E os funcionários vão preparar tudo. E no mesmo dia, está noticiário do Globo, vocês podem ler. No mesmo dia também é permitida a entrada de prostitutas para aqueles que não estão numa união estável ou casados, menores. O que nos sensibiliza a cumprir a missão? O teu trauma ou aqui a responsabilidade que Deus nos deu como filhos de Deus, que tem uma mensagem, que tem uma palavra? Igreja Curada cumpre a missão. Esta semana eu estou muito sensibilizada, eu gostaria de ver, dá para mostrar as fotos? Obrigada, Feico. Olha as crianças, irmãos, meu coração, quando as crianças vêm, vocês viram a alegria das nossas crianças? De vir correndo aqui na frente. Olha as crianças nessas fotos, olha as crianças. Que futuro tem esse país? Igreja Curada se sensibiliza e se decide, toma posição e fala: Senhor, eu posso fazer alguma coisa. Quem se importa? É a pergunta que Deus faz a Nínive. Quem se importa? Enquanto estamos vendo essas fotos, eu quero ler esse versículo que Deus fala. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarda a fortaleza, vigia, prepara, reúne a resistência e as forças. Quem se importará contigo? Quem te consolará? Quem lamentará por você? Vamos nos colocar em pé e orar. Aleluia. 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 Jonas confessou o seu problema. E meu convite nessa noite é que você confesse a Deus qual tem sido o teu impedimento, o teu problema.
que no momento que estivermos adorando ao Senhor, essas são as mulheres bombas que estão sendo preparadas na Palestina. Aleluia. Glória a Deus. Se esta é a tua noite de sair da rota de fuga, entrar na rota de Deus, não perca a sua oportunidade. Faça a tua entrega nessa noite. Eu quero levantar um clamor junto com você aqui, os pastores, os missionários. Queremos clamar o teu dia do eis-me aqui. Deus está te lembrando hoje, porque Ele não mudou o plano que Ele tem. Sai do teu lugar, não importa se você está com alguma responsabilidade, vença a indiferença, vença a vergonha, vença quem está do seu lado, que vai ver você saindo do seu lugar. Quem está falando contigo é Deus, é o Senhor, e você sabe, e eu te convido, sai do seu lugar, vem aqui na frente, se derrame perante Deus, clame a cura do Senhor sobre a tua vida, para que você cumpra a missão de Deus, aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Se o que você tem feito com o eis-me aqui, saia do seu lugar, faça a tua entrega, em nome de Jesus. Os irmãos pastores, missionários que estão aqui, supervisores de rede que estiverem aqui, se vocês estiverem no apelo, amém, mas se não estiverem, venha orar com quem está fazendo a sua entrega, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é cura de trauma, irmãos. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando na história da tua vida, e é esta noite da tua entrega, porque Ele não perdeu o controle da tua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, clame a Deus, igreja, vamos clamar a Deus, para que sejamos curados, e cumpramos a missão de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Me esvazio de todos meus temores, me esvazio de todas as dúvidas, me esvazio de mim mesmo, pois eu já não me pertenço, fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Me esvazio de todo egoísmo, me esvazio da falsa aparência, põe em mim tua semente e o teu DNA, e esta geração verá o Pai. Eu para ver quem sou, brilha em mim, para que vejam quem tu és. Eu entro em ti, para ver quem sou, brilha em mim, para que vejam quem tu és. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo. Eu quero tua visão nos meus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios, teu coração no meu peito. Eu quero tua visão nos meus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios, e o teu coração no meu peito. Eu quero tua visão nos meus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios, e o teu coração no meu peito. Eu quero tua visão nos meus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios, e o teu coração. Jesus, Jesus, Jesus Cristo.
do Deus vivo, quero me parecer contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo. Eu entro em ti para ver quem sou, brilha em mim para que vejam quem tu és. Eu entro em ti, brilha em mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor. Senhor, cura-nos nesta noite, Senhor. Cura-nos nesta noite, Senhor. Recebe nesta hora, Pai, em nome de Jesus, cada coração, tudo que está sendo entregue diante de Ti. Senhor Deus, recebe, perdoa os pecados, traz libertação, traz uma vida, Senhor, sem fronteiras para Ti, para o Teu reino, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, manifesta o Teu poder agora, em nome de Jesus. Pessoas que têm sido impedidas na obra do Senhor, ó Deus, traz cura física também, Senhor, em nome de Jesus. Desata vidas nesta noite, desata, Senhor, a mente, desata, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero tua visão nos meus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios, o teu coração no meu peito. Eu quero tua visão nos meus olhos, eu quero tua canção e o teu coração no meu peito. Eu quero tua canção nos meus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios e o teu coração no meu peito. Eu quero tua visão, quero tua canção, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu quero me parecer contigo, Jesus Cristo. Quero me parecer contigo. Glória a Jesus. Senhor, nos mantém no itinerário do Senhor, fazendo a tua maneira, não a nossa. Espírito Santo de Deus, continua a ministrar profundamente nos nossos corações. Pai, também liberta vidas nesta hora, vidas que têm sentido as suas pernas amarradas, impedidas de fazer a tua obra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todos os laços do inferno que tem prendido vidas aqui. Em nome de Jesus, sentimento de culpa, espírito de inferioridade na alma, eu sei que esta é uma noite de cura do Senhor, e eu clamo, Espírito Santo de Deus, vem e cura, para que façamos, Deus, a tua obra livremente, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Jesus.